Meu nome é Tatiana, eu tenho 35 anos, sou advogada e tenho só um filho, o Heitor, que é esse que tá mamando. No fim do ano de 2016, o pediatra do Heitorzinho se afastou por conta de problemas de saúde e precisou ficar 4 meses afastado. E aí eu imaginei que era necessário que eu tivesse um pediatra de backup, caso eu precisasse. Nunca precisou, atribuir isso também ao leite materno, a importância dele, enfim. Mas fomos atrás buscar um pediatra. Eu fui em 3 pediatras e os 3 questionaram a amamentação. A primeira foi uma mulher e ela, quando entrou na sala, ele estava mamando e ela nem sequer perguntou o nome dele ou perguntou meu nome. Ela só olhou para ele e falou assim: mas ele mama? Eu falei: doutor, ele tem 1 ano só, ele mama. Mas só quando tem fome. Não, quando ele tem fome, quando ele tem frio, quando ele tem sede, ele mama a hora que ele quiser. E fui no terceiro e último, que esse foi o pior de todos. Quando eu entrei, ele se incomodou muito, porque o meu filho começou a mamar um e mamar o outro, nitidamente incomodado. E ele virou e falou assim: o seu filho já mamou no mínimo 4 vezes em cada peito. Eu falei: lógico, ele tá, né, estranhando o local, enfim. E aí ele falou assim que eu estava criando uma criança insegura e dependente e que ele não podia, que na verdade meu filho tinha que desde os 8 meses já estar desmamando. Falou assim que ele poderia pesar e medir meu filho, mas que a amamentação, o fato de eu amamentar com meu filho com 1 ano traria embates entre paciente e médico e que ele não poderia me atender. E aí eu falei pra ele, eu não me calei, porque já foi o tempo em que eu me calava com relação a isso. A gente que é empoderada, a gente tem que falar, né, amor? E eu falei que não, que eu estava criando uma criança segura, uma criança confiante, uma criança independente, porque o seio materno dá tudo isso. Mas então assim, foram de pediatras, pasmem, né? Porque poderia vir de qualquer pessoa sem informação, né? Ah, põe um paninho, vem tampar seu seio, você não quer ir no banheiro, né? Que é o que a gente ouve relatos de pessoas que falam isso. Você não quer ir no banheiro amamentar? Você vai fazer sua refeição no banheiro? Não, você come na mesa da sua casa. Essa última consulta, eu saí muito abalada. Eu me defendi a amamentação, mas chegou em casa, eu chorei muito, porque, não por mim, porque eu sou uma mulher empoderada, jamais eu desmamaria meu filho, mas eu fiquei assim por conta das outras mães, que de repente ouviram isso dele e decidiram desmamar. Gente, a amamentação, ela é importante porque ela cria um vínculo maravilhoso entre mãe e filho. O leite, ele é mutável, então assim, se hoje meu filho tá com alguma coisa que, sei lá, algum resfriadinho, alguma coisa assim, a saliva dele em contato com a auréola do meu peito manda informações para o meu corpo do que precisa ser combatido no corpo dele. Isso é maravilhoso, né? Fora o vínculo, eu falo assim, quando a gente amamenta, essa troca de olhar entre mãe e filho é um vínculo que isso daí mamadeira nenhuma dá. Então eu sinto muito quem fala que o vínculo, que mamadeira também dá vínculo, desculpa, não concordo, traz outros vínculos. O vínculo da amamentação, ele é muito diferente. É por isso que a gente briga muito para levar essa informação para as mulheres que acham que o leite é fraco, que acham que tem pouco leite, porque toda mulher pode amamentar. Você ter uma criança confiante, uma criança segura, uma criança que sabe que a hora que ela precisar, ela vai ser atendida, né? Então, eu amo amamentar. E eu falo que quando for o nosso desmame chegar, vai ser o meu desmame, não vai ser o desmame dele. Espero que demore muito o nosso desmame, porque é um momento que meu e dele, que me agrada muito, e que sempre quando eu chego em casa, eu chego para ele, eu fico para ele. É uma doação muito grande, mas vale muito a pena. Meu nome é Juliana, tenho 36 anos, sou operadora de telemarketing e tenho 2 filhas. Então, hoje em dia, a sociedade, ela vê sensualidade no ato de amamentação. E eu não vejo onde existe sensualidade no ato de amamentar. Eu acredito que tem mais preconceito vindo das mulheres do que dos próprios homens. Aquele olhar tipo, tá amamentando em público, se expondo nua na frente das pessoas. A minha própria irmã olhou para mim e falou: você não tem vergonha na cara não? Amamentar assim na frente dos outros?
Olha, todo mundo te olhando e você com esse peito na boca da criança, você acaba se sentindo discriminada como se você estivesse fazendo algo errado, que depois parando para pensar, amamentar não tem sensualidade, não tem nada de errado, mas infelizmente a sociedade, principalmente no olhares, eu percebia a discriminação. Bom, todos sabemos que o leite materno é insubstituível, é o leite vivo, que os nutrientes que tem no leite materno não tem nenhuma fórmula. Eu me orgulho de ter cumprido o papel de mãe, de não ter gastado 400, 500 reais por mês com fórmulas e elas estarem com saúde e perfeitas. Olá, internautas! Vocês acabaram de conferir depoimentos de algumas mães que passaram por preconceito por amamentarem seus filhos aqui em Presidente Prudente. E para explicar mais sobre este assunto, sobre a amamentação em público, convidamos para o nosso Café com Quê de hoje a doula e coordenadora do Gesta Prudente, Aline Matricardi. Aline, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pela presença, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Aline, nesse ano em Presidente Prudente foi aprovada uma lei que garante às mães o direito de amamentarem seus filhos em locais públicos. Mas você, também como mãe e como coordenadora do Gesta Prudente, conseguiu perceber se as mulheres estavam sendo reprimidas? Olha, eu nunca ouvi nenhuma história específica, assim, aqui na cidade. Eu já escutei histórias bem, assim, escabrosas de outros locais, de outros municípios, né, em que, por exemplo, uma mulher foi convidada a sair da praça de alimentação e se dirigir ao banheiro para poder amamentar o seu bebê. Mas felizmente, pelo menos até a mim, ainda não chegou nenhuma história assim aqui em Presidente Prudente. Mas o que a gente, convivendo com mães que amamentam, né, com puérperas, a gente ouve muito relato de preconceito velado, né? De pessoas que olham torto ou que ficam muito incomodadas com a presença da mãe ali com o seio descoberto, amamentando seu filho, né? É um preconceito que aparece muito, de forma ainda mais acentuada, em relação à amamentação de bebês grandes, crianças com mais de 1 ou 2 anos, né? Então a gente escuta muito mesmo o desabafo dessas mães, falando um pouco sobre como é difícil viver numa sociedade que não encara a amamentação como algo natural, como algo saudável e bom, né? Essa lei ela também fala que ela não se aplica nos templos religiosos, né? Então, como a instalação de lugares específicos nestes locais poderia ajudar, de certa forma, na efetivação dos direitos das mães e de seus filhos? Eu não conheço nenhum local que tenha, nenhuma igreja que tenha uma sala reservada para mães que possam estar amamentando, né? Mas talvez seja uma forma da mãe poder ter um local de maior privacidade para que ela também se sinta, né, mais à vontade, né? Para estar amamentando, mas precisa haver uma inclusão, porque essa mãe ela não pode, por exemplo, né, se ela estiver assistindo um culto, uma missa, ela vai ter que se retirar e aí ela perde aquela programação. Então, teria que ser feito algo, talvez, de forma que a mãe pudesse ser incluída. Então, um áudio para que essa mãe conseguisse, ao mesmo tempo que ela está cuidando do bebê, ela pudesse estar participando, estar ouvindo o que está sendo falado, né? Eu acho que, mas isso é um reflexo da nossa sociedade. Infelizmente, a amamentação ela não é vista como algo tão lindo, tão maravilhoso, tão positivo, a ponto de que, se a gente acreditasse nisso, a amamentação ela não incomodaria em nenhum local, nem na rua, nem no shopping, nem na igreja, né? Porque as pessoas entenderiam o porquê disso, né? A importância desse ato de amamentar. Indo para outro aspecto, o Ministério da Saúde ele fala que o aleitamento materno precisa ser de livre demanda, ou seja, o bebê tem que ser alimentado quando ele quiser, né? Só que a maioria das mães, assim, não a maioria, mas 42% delas amamentam em horários regulares. Então o correto seria amamentar a criança independente do lugar e independente do horário? Sim, a Organização Mundial de Saúde
fala, né? As pesquisas recentes mostram a importância disso. Infelizmente, a nossa sociedade ainda tem uma cultura, né, um pouco atrasada em relação à amamentação. Infelizmente, também muitos profissionais orientam as mães de forma equivocada, dizendo que a amamentação tem que ser feita de tanto em tantas horas, que tem que amamentar X minutos num peito, depois X minutos no outro, e que se o bebê chorar antes da hora certa para amamentar, você não pode oferecer o seio ao bebê, né? Se você se atualiza e busca informações de qualidade baseada em evidência científica, você encontra hoje a premissa da amamentação em livre demanda, né? Mas existe ainda também muita confusão. O que é livre demanda, né? A própria palavra diz livre demanda. Então, toda vez que o bebê precisar, que ele desejar, ou também que a mãe precisar ou desejar, né? A livre demanda, ela é tanto do ponto de vista do bebê quanto da mãe, porque muitas vezes a mãe tá ali precisando amamentar, precisando esgotar o seio, porque tá muito cheio, e ela pode ofertar o seio ao bebê por uma necessidade dela, né? Então, a livre demanda, assim, não tem regra, não tem relógio, não tem essa preocupação com minuto, com tempo. É um processo que, se a gente for avaliar, é muito mais simples, porque é um processo natural. É só você observar esse bebê, perceber as necessidades dele e atender. E não tem isso de, vai ficar mimado, ou ele não vai aprender a ter regras. Vai ter muito tempo para ele aprender sobre regras. Nesse momento da vida do bebê, é muito importante que a livre demanda aconteça, né? Principalmente para manutenção da produção de leite. Então, a livre demanda, ela garante que essa mãe continue produzindo mais e mais leite, né? Então, em momentos, por exemplo, que o bebê está passando por picos de crescimento ou saltos de desenvolvimento neurológico, ele demanda mais, porque ele está precisando de mais alimento, de mais nutrientes. Então, ele pede mais. O que vai acontecer com o corpo? Esse corpo vai produzir mais, né? Então, a natureza é muito sábia. O corpo é perfeito, ele tem um mecanismo perfeito. Agora pensa, um bebê que está passando por esse processo de crescimento, e aí eu falo, não vou dar, você tem hora para mamar. O que vai acontecer? O bebê vai deixar de ser satisfeito, né? E o corpo não vai poder se adequar àquilo que o bebê está precisando. Então, quando a gente faz a livre demanda, tudo fica melhor para a mãe, fica melhor para o bebê, fica melhor para manter essa produção de leite, que precisa ter um estímulo suficiente para que ela seja mantida e que ela, inclusive, aumente em momentos de necessidade. Mas e quando o bebê ele resolve parar? Aí tem que ser uma decisão da mãe, do bebê ou dos dois? Como é que funciona essa questão? Sim, é uma pergunta super importante e é uma questão que envolve muitas coisas aí, né? Quando a gente está falando de bebês muito pequenos, existe muito esse mito assim, o meu filho não quis mais mamar. A gente precisa ter um certo cuidado, porque antes de dizer que o bebê não quis, a gente precisa ver o que a gente fez, né? O que aconteceu naquela situação para esse bebê dizer não quero, para ele mostrar que não quer mais. Então, às vezes, por exemplo, a introdução de bicos artificiais, mamadeiras, chupetas, existem pesquisas hoje que mostram o prejuízo da introdução desses bicos artificiais para uma criança que está sendo amamentada ao seio, né? Então, às vezes, a mãe introduz, por exemplo, ela volta ao trabalho. E aí ela deixa a criança por X horas com uma outra pessoa que está cuidando, e nesse momento ela oferece o leite para a criança com a mamadeira. A introdução desse bico artificial vai ser essencial para provocar desmame. Por quê? É muito mais fácil para o bebê mamar num bico artificial. O fluxo de leite é maior, né? A musculatura da face que é exercitada quando o bebê está na mamadeira é uma, quando o bebê está no seio é outro, né? Então, se o bebê ele começa a mamar na mamadeira, ele muda e ele estranha a amamentação ao seio. Então, a mãe fala, ele não quis mais mamar. Na verdade, não é que ele não quis, foi introduzido um artifício aí que atrapalhou a amamentação
exclusiva ao seio, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Agora, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a amamentação seja exclusiva até os 6 meses, ou seja, até 6 meses não dá mais nada além do peito, né, do leite materno. Então, nem água, nem chazinho, nem suquinho, nada, até o 6º mês de vida. Só que ela também diz que o ideal é que a amamentação ela continue, não exclusivamente, mas ela continue acontecendo até pelo menos 2 anos, é esse termo utilizado, pelo menos 2 anos ou mais. Então, a gente acredita que até 1 ano não existe a questão do desmame se a amamentação for feita de forma correta, né? Sem essas circunstâncias que podem atrapalhar, né? Agora, depois de 2 anos, né, ou no decorrer de 1 a 2 anos, algumas mães sentem incômodo para amamentar, ou ela está passando por uma circunstância na vida que ela não quer mesmo, né? Aí eu acho que precisa pesar o custo-benefício e avaliar muito assim, o que é melhor, né? E como eu posso fazer isso? Então, se a mãe decide mesmo que ela não quer continuar amamentando, ela não está em condições, está sendo muito difícil, mas esse bebê ainda está ao seio e gosta de ser amamentado. Então, pode ser feito de uma forma um pouco menos traumática, digamos. Voltando agora um pouquinho na questão do preconceito, o Gesta Prudente, quais informações e o tipo de apoio que ele disponibiliza para essas mães que possam sofrer esse tipo de preconceito? O Gesta, ele procura tanto informar, então nós temos a página no Facebook, onde a gente divulga constantemente textos que falam sobre esse tema, onde a gente procura colocar ali informações de qualidade, informações atualizadas, baseadas em evidência científica, né? E a gente procura também, nos encontros, a gente consegue promover um acolhimento dessas mães, porque elas estão passando por um momento único na vida, muito delicado, de muita fragilidade, né? É um momento muito difícil para a mãe, para a mulher, na nossa sociedade capitalista, viver esse momento, né, do puerpério, do aleitamento. Então a gente procura também acolher. Quando você coloca mães juntas para que elas falem sobre o que elas estão vivendo, é uma forma delas sentirem que elas são normais, que aquilo ali é algo que não está acontecendo só com ela, né? Está acontecendo com a outra mãe que está ali do lado, e trocando essas informações, elas podem falar sobre aquilo, porque muitas vezes, se ela falar sobre aquilo com qualquer outra pessoa que não está passando, não está vivendo essa situação, ela não vai ser acolhida, a pessoa não vai entender o que ela está falando, ou não vai conseguir dar apoio, né? E entre as mães ali a gente vê que tem apoio, então uma apoia a outra, a gente busca, né? Eu acho que empoderar, não empoderar, porque acho que ninguém empodera ninguém, o empoderamento é pessoal, né? Mas a gente dá ferramentas, a gente procura dar subsídio para que essas mães possam se empoderar. Então elas vão lá, elas pegam essas ferramentas, elas dão as mãos umas às outras, né? Porque quando eu recebo o seu depoimento, a sua história, eu também... Isso me ajuda no meu empoderamento, né? Eu consigo ter mais força para lutar por aquilo que eu acredito. Então, basicamente é isso. E o segundo mamaço, né, ele ocorreu aqui em Presidente Prudente, né? O primeiro foi ano passado. E como a sociedade, ela vê esse projeto, né? Vê o segundo mamaço? Elas estão tendo mais consciência, a população aqui, do quanto é importante essa questão? Eu acho que, assim, é um trabalho difícil que vai a passos lentos, né? Eu acho que... Mas hoje a gente já consegue ter uma visibilidade um pouco maior, um pouco melhor. É um dos eventos que a gente faz que mais reúne pessoas. Então você vê que existe muita necessidade de falar sobre o tema, né? Então, devagarinho, acho que a gente vai quebrando barreiras e vai... o que a gente não pode é deixar de falar, né? Porque a hora que a gente não parar de falar, a gente não tem como levar a informação para tantos lugares, né? Para tantas pessoas que de repente não conhecem, não sabem, né, da importância. E a gente vê que cada sementinha que você planta sai um verde novo ali. Então muitas pessoas, nossa, é mamaço, que estranha essa palavra. Por que mamaço? O que significa? Aí a gente vai falar, daí a pessoa,
que legal, nossa, parabéns, né? Que projeto importante. Então, às vezes, uma pessoa que nunca ouviu falar desperta para o assunto, porque a gente está ali, né, chamando atenção para o tema. E por último, Aline, para você, café com quê? Café com leite materno. Melhor impossível, né? Combina. Aline, muito obrigada pela sua presença e também por esclarecer nossas dúvidas. Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e poder falar desse tema que é tão importante, tão gostoso. Isso aí. E o Café com Quê de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até uma próxima.